Em destaque, oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos conversar sobre redução do ICMS para o café do Espírito Santo. Para entender esse movimento e como ele impacta tão beneficamente o nosso estado, nós vamos trazer uma conversa esclarecedora agora com o secretário estadual da Fazenda do Espírito Santo, Benício Costa, que nos atende, vindo até o nosso programa para também explicar a você o impacto tão importante que isso tem para a nossa economia. Secretário, muito obrigado pela presença e bem-vindo, hein? Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui no programa Em Destaque para falar um pouquinho desse tema tão importante para a sociedade capixaba. Que bom. E realmente acho que atinge todo o estado, né, secretário? Um movimento como esse, tirando, né, aí do ICMS pelo menos 6 pontos percentuais, isso, quase, né? Então, caindo de 12% para 7% no Conilon. Isso. Certo? Por que essa decisão foi tomada, secretário? Então, essa pergunta é importante porque hoje o café Conilon ele movimenta assim uma boa parte da economia capixaba, principalmente a economia dos pequenos agricultores, que a gente chama, né? Então, a gente tem cerca de 300 mil pessoas hoje aqui no nosso estado que são afetadas diretamente pelo comércio do café, né? Que vai desde a produção, distribuição e venda, né? No varejo, tanto no varejo quanto nas operações interestaduais do café Conilon. Uhum. Então, essa medida ela veio para poder trazer mais competitividade para o café capixaba, né? O Espírito Santo hoje é o maior produtor de café Conilon do país, né? E a gente entende que essa atividade econômica ela é importante para o nosso estado e a consequência disso é que essa redução da carga tributária vai fazer com que o nosso café tenha a possibilidade de competir de forma mais dinâmica no mercado nacional, por conta dessa redução de carga tributária, fazendo com que o preço do nosso café possa ficar mais competitivo para o mercado. Uhum. E, consequentemente, né, toda a cadeia do café, toda a cadeia que vai desde a produção até a comercialização do café, é beneficiado com essa redução de carga tributária. Importante frisar também que, enquanto outros estados, né, e até nosso país se mexem para aumentar a carga tributária, aqui no nosso estado nós estamos fazendo um movimento contrário, estamos reduzindo a carga tributária, né? E a redução da carga tributária no café Conilon é mais uma prova, né, dessa política fiscal que o estado do Espírito Santo vem adotando. Inclusive é bom o senhor mesmo ter frisado, sublinhado isso, porque estamos inclusive num ano, né, de muita comercialização do café, né, com preços inclusive muito bons para produtores e também para, né, ter esse retorno. Então, quando a gente pensa que se o volume está alto na negociação, o recolhimento, olhando pelo aspecto, né, do Estado, né, o recolhimento também seria, né, aí relevante no mesmo patamar. E aí vem a informação de que o imposto será reduzido. É como se a gente tivesse assim, menos recolhimento, mas por outras consequências que a gente vai entender nessa conversa, né, Benício? Então, eu acho que é isso que é importante ter noção para esse movimento para todo o Estado, né? É importante, a sua pergunta é muito importante, porque no primeiro momento o Estado, né, ele vai ter uma redução de receita com esse movimento, né? Obviamente, se você está cobrando 12% na alíquota e você passa a cobrar 7%, você está renunciando, teoricamente, a uma parcela dessa receita. Esse valor a gente estima aí em torno de 70 milhões, né? Só que, por outro lado, esses 70 milhões eles são reinjetados na economia capixaba, né? Então, a gente também tem um benefício econômico da renúncia da receita. Por quê? Porque quando você tem esses 70 milhões que são renunciados pelo Estado, repassados diretamente ao produtor e ao comercializador de café, logicamente que é mais dinheiro na economia, mais dinheiro para gerar o comércio, mais dinheiro para gerar na indústria. Então, toda a cadeia é beneficiada, né? Os municípios são beneficiados com isso, com essa política fiscal expansionista, né? Porque isso é uma política fiscal expansionista. O Estado está deixando de recolher imposto para que esse dinheiro fique com a sociedade. Então, eu acho que o fundamento principal é esse. Mas tem um outro ponto também que eu acho importante a gente frisar, que essa política ela também foi adotada porque o Estado do Espírito Santo estava perdendo muita receita
pro estado, principalmente para o estado de Minas Gerais. Por quê? Muito café nosso que fica ali na fronteira com Minas estava saindo sem nota aqui do nosso estado, entrando em Minas Gerais, e eles estavam emitindo a venda, nota de venda para outros estados, como se o café tivesse sido produzido em Minas. E não era isso que estava acontecendo. Na realidade, é café nosso, produzido aqui no estado, mas que estava indo sem nota para Minas Gerais e de Minas Gerais saindo para os outros estados, né? Sendo comercializado por Minas. Por quê? Porque Minas hoje já tem uma alíquota interestadual do café de 7%. Né? E o Espírito Santo cobrando 12% aqui, a gente ficava, obviamente, com um custo mais alto em relação ao café que saía de Minas. Exato. E aí a gente tinha muita evasão fiscal, né? Muita sonegação, por conta dessa passagem do nosso café do Espírito Santo para Minas, sem emissão de nota fiscal, né? E com isso a gente espera, com essa medida agora, né, equiparando essa alíquota a 7%, a gente espera também recuperar uma parte dessa sonegação, né? Porque acaba ficando, desestimula nessa sonegação. Não faz mais sentido tentar burlar alguém correr risco, né, para burlar tudo isso, sendo que ele não vai ter vantagem nenhuma, porque agora o café, agora não, né? A partir de janeiro de 2025, essa medida ela é válida a partir de janeiro de 2025, a partir de janeiro, o café vai sair a 7%, então não faz sentido a pessoa correr esse risco, né? Exato. Então essa também é uma grande vantagem dessa medida. Fora levar o nome do próprio café do Espírito Santo, né? Porque antes estava levando o nome de Minas, né? Ou seja, também um pequeno aspecto ali interessante de manter, né, a qualidade ligada à produção do Espírito Santo nessas vendas todas que acontecem. Tem um ponto importante nessa explicação também, secretário, que acho que vale que ressaltar. O senhor mesmo explicou, né, que antes era um valor até diferente do vizinho, maior, né, do que Minas Gerais. E aí se pergunta, por que então que essa decisão não chegou antes, né? Por que não equiparou logo? Porque esse tipo de decisão em relação ao ICMS do café precisava passar por uma instância chamada CONFAZ. E aí o secretário pode nos explicar melhor como é que esse momento, né, aconteceu, tão propício para ser então decidido agora. Isso. Algumas pessoas já me perguntaram, né, por que o Espírito Santo não fez isso antes? Vale frisar que essa demanda é uma demanda do setor que já beira aí os 15 anos. 15 anos. Então é uma demanda que não é simples de ser resolvida. Justamente, a variável mais complexa dessa equação foi justamente isso que você falou, foi o CONFAZ, né? Que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Esse Conselho Nacional de Política Fazendária ele é composto por 26 estados mais o Distrito Federal. Né? Então são 27 cadeiras e a votação dos benefícios fiscais que envolvem o ICMS, elas exigem uma votação unânime. Né? Então, no caso do café Conilon, para a gente poder reduzir a alíquota de 12 para 7, é importante frisar também que essa redução ela foi equiparada ao café arábica. Tá? O café arábica aqui no nosso estado já era 7%, né? Para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ele já era 7%. Então, o que nós fizemos no CONFAZ foi aprovar uma proposta para que essa alíquota do Conilon também se equiparasse à alíquota do arábica. Ficasse também a 7% para essas três regiões. Então, essa foi a proposta que nós apresentamos no CONFAZ. Foi um diálogo muito intenso, né? Muito desgastante até. Imagina. A gente já vem dialogando com o CONFAZ já há praticamente 1 ano e meio para poder aprovar essa proposta. Tanto é que na primeira vez que nós tentamos, o Estado da Bahia foi contra, e aí nós não conseguimos passar a proposta. Mas agora a gente conseguiu, né, com muito diálogo, muita transparência, né, envolvendo todos os estados que serão atingidos de certa forma com essa medida do Estado do Espírito Santo, na conversa, no diálogo, e aí, graças a Deus, a gente conseguiu a aprovação da proposta pelo CONFAZ agora, no último que teve, né? E agora nós enviaremos, aí, o governador já deve ter enviado hoje para a Assembleia Legislativa o projeto de lei para poder internalizar o convênio, porque não é só aprovar o convênio, né? Depois que ele é aprovado, ele precisa ser ratificado pelos estados e precisa ser internalizado pelo estado que fez a proposta, que é o nosso, no caso, né? Então, a gente vai fazer agora a internalização do convênio através de um projeto de lei que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa aprovando esse projeto de lei, aí já passa a valer aqui no nosso estado, né, a partir de 1º de janeiro de 2025.
E é importante justamente esse espaço que a gente abriu, e o secretário pôde estar aqui com a gente para levar essa explicação a você, para entender justamente o andamento disso tudo, que não é recente, entendemos que a demanda já era antiga, mas mesmo para ser efetivada, né, seguem outros ritos, né, na Casa Legislativa do Estado, como a Assembleia Legislativa, passou pela instância do CONFAS primeiro, então, de maneira unânime, que se algum Estado levanta a mão e fala não concordo, não passaria, né? Então mostra também um empenho muito importante do Espírito Santo explicar tudo isso para o Conselho. Então aí vem para a Assembleia, o governador já emitiu, né? Já fez a assinatura do projeto de lei para isso então ser encaminhado aos deputados, que ainda vão colocar na agenda deles para depois então ser promulgado, para aí começar a valer em janeiro. Perceba que esse caminho é muito detalhado, mas também muito importante para o seu entendimento de uma importância dessa decisão, né, secretário? Isso, é importante frisar isso aí, porque existe todo um processo legislativo que a gente tem que seguir, né? A gente já que trata de imposto. Já que se trata de imposto e principalmente do ICMS. O ICMS ele é um imposto que afeta o país inteiro, porque existem relações que envolvem as federações, né, os estados. E essas relações elas se dão através das operações interestaduais. E como a gente está alterando uma alíquota interestadual, foi necessário realmente passar por esse crivo do CONFAS, né? E agora, internamente, a gente precisa seguir esse rito legislativo para que possa valer aqui dentro do nosso Estado. Queria fazer só um adendo que o Estado do Espírito Santo ele tá assim, na vanguarda em relação a essas medidas de política fiscal expansionista. Quando eu falo política fiscal expansionista, eu quero dizer redução de tributo mesmo, né? Redução de carga tributária. Hoje o Espírito Santo ele é o estado que tem a menor carga tributária do país. A gente tem uma das menores alíquotas modais de ICMS do país, né? E com isso a gente contribui para que a sociedade possa ter uma carga tributária menor num país onde já tem a carga tributária muito elevada, né? E aí eu gostaria de deixar também aqui claro que houve um papel fundamental do governador Renato Casagrande nessa negociação com os outros estados, né? Porque, como eu falei, quando a gente altera a alíquota do ICMS aqui do café Conilon, a gente acaba, digamos assim, criando uma relação de competição entre os outros estados, né? Sim. Como, por exemplo, Bahia, que tem produção de café Conilon, Rondônia, que tem produção de café Conilon. Então, foi muito importante também a articulação do governador para poder conversar com essas unidades da federação para que a gente pudesse aprovar esse pleito aí do setor que já tem, como eu falei, quase 15 anos já, né? Que a gente está buscando essa vitória e, graças a Deus, ela veio agora. Um componente muito importante, né, para que haja o que a gente entendeu ali de renúncia fiscal, para que o imposto então caísse, né, é ter as contas do Estado em dia. E um selo que vem aí atestando isso foi concedido recentemente, de novo, para o Espírito Santo. Mas a gente vai entender isso na volta do nosso Em Destaque, depois do intervalo, continuando com o secretário da Fazenda do Espírito Santo aqui na nossa edição de hoje. Já, já. De volta com o nosso programa Em Destaque, continuando a conversa com o nosso convidado desta edição, o secretário estadual da Fazenda do Espírito Santo, Benício Costa. A gente trazendo aqui para você uma explicação na parte do primeiro bloco, né, sobre a decisão do Espírito Santo em reduzir o ICMS do café Conilon de 12% para 7%. Mesmo que essa decisão, né, saia do Espírito Santo, houve toda uma negociação para ser aprovada no CONFAS, uma instância que reúne todos os estados da federação, e de maneira unânime isso foi aprovado. E agora, só rememorando, né, isso vai passar pela Assembleia Legislativa, que deve ter um trâmite rápido também, para efetivamente essa redução começar a valer já em janeiro de 2025, trazendo uma competitividade muito maior para o café produzido no Espírito Santo, aí dentro do mercado nacional, mas também evitando até sonegação, como a gente entendeu aqui com o secretário na primeira parte da conversa. A gente volta, secretário, inclusive, para falar sobre um ponto importante, que dentro de tudo que entendemos, essa possibilidade da redução do ICMS do Conilon é possível porque o olhar macro das contas capixabas, né, ele é muito positivo. E foi chancelado de novo como muito positivo e reconhecidamente nota A por uma instância que traz justamente essa leitura das contas públicas no Brasil inteiro. E o Espírito Santo, então, sai novamente com uma nota muito positiva, a máxima, inclusive, concedida. É isso? Isso mesmo. Nós tivemos essa semana a divulgação pela Secretaria do Tesouro Nacional, né, a STN, ela que contempla ali, que congrega todos os dados de todos os estados da federação, né? Ela faz um levantamento e a partir de alguns índices que ela mede, ela vai ranqueando os estados de acordo com notas, né? Que podem ser de A a D. Então, a nota mais alta é a A,
né? E esse ano nós tivemos uma novidade também, que além do A, a gente teve o Plus, o mais, né? Então, hoje o Espírito Santo, o Espírito Santo essa semana obteve essa excelente notícia para nós, né? Que nós não somos mais a nota A, nós somos agora a nota A+, né? Acima da A. Então, para a gente é motivo de muito orgulho, porque mostra, né, que o Estado ele vem sendo bem gerido, que as suas contas, o dinheiro do Estado, as finanças do Estado vêm sendo bem geridas, né? Então, o Estado do Espírito Santo é o Estado que tem maior solidez fiscal no país, segundo o ranking da CLP, né, que também foi divulgado esse ano. O nosso Estado é um Estado que tem o maior grau maior nível de investimento do país, né? Então, tudo isso reflete através dessa nota A, né? Que a gente chama de nota A, mas que nada mais é do que índices, né? A nota A ela reflete índices financeiros e fiscais no nosso Estado, né? Que são medidos pela STN através dos dados que são repassados dos estados para a STN. Então, essa semana foi uma semana de boas notícias, né? Não só no café, mas também para as finanças do nosso Estado. E o nosso Estado vem dando aí exemplo para o Brasil, né? De como gerir bem as finanças públicas. E dentro aqui, né, do que eu tenho, eles avaliam endividamento, poupança corrente e liquidez relativa, é isso? Isso, exatamente. Esses são os 3 principais índices que são avaliados pela Secretaria do Tesouro Nacional, né? O nosso endividamento, ele chega a ser assim, até surpreendente para o resto do país, porque pela LRF você pode ter um endividamento de até 200% da sua receita corrente líquida. Hoje o Estado do Espírito Santo tem menos 10%. Menos 10%. Né, da sua receita corrente líquida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem mais dinheiro, hoje a gente tem, o dinheiro que a gente tem em caixa hoje, a gente conseguiria pagar a nossa dívida de curto, médio e longo prazo. Né? Então, o Estado do Espírito Santo é um dos pouquíssimos estados, se não for o único, que tem essa condição hiperfavorável. Né? O outro índice é o de poupança corrente. Né? A poupança corrente, ela mede, o Estado do Espírito Santo também ficou com o maior índice de poupança corrente do país. Né? O que é a poupança corrente? É a sua relação entre a receita e despesa. É basicamente isso. Se você tem mais receita do que despesa, você tem capacidade de gerar poupança, né? Capacidade de fazer investimento. Então, esse índice mede basicamente isso. E o outro índice mede a liquidez do Estado em relação aos seus compromissos financeiros, né? Que são qual é a capacidade do Estado poder pagar os seus compromissos financeiros, suas dívidas, seus empréstimos, que também foi excelente o nosso índice. Então, assim, o Estado do Espírito Santo, a população capixaba está de parabéns. Eu costumo dizer que essa nota A, que a gente chama de nota A, né, é um legado, é um patrimônio do povo capixaba. A gente não pode deixar isso nunca mais ser perdido aqui no nosso Estado. Nosso Estado já foi um Estado que sofreu muito no passado até recente, né, cerca de 20 anos atrás, com falta de pagamento de servidor, com serviços públicos sucateados, e a gente já não pode jamais aceitar isso mais no nosso Estado. Nosso Estado hoje é um Estado referência para o país, né? A gente vê hoje na mídia tanta discussão em torno aí dessa questão do controle de gastos pelo governo federal, né? Discussão atualíssima, né? E o Estado do Espírito Santo está aqui, dando exemplo, né, até para o nosso governo federal, de como fazer controle de finanças, né, finanças públicas, e de ter uma solidez fiscal perene no tempo. Né? Nós já estamos com essa nota há 13 anos, né, e isso para a gente é motivo de muito orgulho e de muita satisfação. Excelente. E justamente para manter a nota A e ganhar até, né, o plus, o mais, mostra um empenho muito grande da equipe e de como o dinheiro público deve ser tratado. E aí, por mais que o secretário até lembrou, né, de uma fase ruim, de não ter, né, tal chancela, tal letra aí, que mostra essa boa conta, a gente pode então trazer a explicação para o momento atual. O que essa nota A muda na minha vida ou influencia na minha vida, cidadão, morador ou capixaba, né? E aí, secretário, acho que a gente vai entendendo, né, como que isso tudo está ligado e uma explicação leva uma outra. Será que então aí é que aparecem as obras, novas escolas, concursos, é isso? Com certeza. Esse é o ponto fundamental dessa nota A.
A nota A, ela, falando assim em termos simples, né, é que o Estado tem dinheiro. O Estado tem dinheiro para investir, o Estado tem dinheiro para colocar as suas políticas públicas tão necessárias para a população de pé, né? O Estado não precisa ficar aumentando endividamento para poder fazer investimento. Ou aumentar imposto. Ou aumentar imposto. A gente deu um exemplo agora, né, do Café Conilon. Né? Essa medida do Café Conilon só foi possível por conta dessa boa gestão financeira que a gente tem no nosso Estado, né? Então, eu gostaria de fazer também um adendo, né? Agradecer aqui ao governador, mais uma vez, ao governador Renato Casagrande, que é extremamente responsável, né, com a nossa nota A. Ele se empenha bastante para poder manter isso aí para o nosso Estado. E também agradecer a equipe da Fazenda, agradecer os auditores fiscais e os consultores, né, do Tesouro Estadual, que nos auxiliam bastante também com as informações para que a gente possa manter o controle e, consequentemente, ganhar esse rating máximo aí da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, voltando à sua pergunta, se hoje a gente tem um grau de investimento que é o maior do país, né, a gente investe cerca de 20% da nossa receita corrente líquida, a gente investe por conta disso, por conta da gente ter condições financeiras de suprir esses investimentos, né? Então, vai construir uma escola, construir uma estrada, né? Colocar polícia na rua, tudo isso só é possível graças a essa nota A, graças a essa saúde financeira que o nosso Estado tem. Né? E se a gente for pegar o Estado aqui, então, na região Sudeste e Sul, isso fica muito mais latente, porque hoje a gente tem uma discussão muito latente também lá em Brasília, lá no Congresso, que é sobre o Propag, né? Que é uma renegociação da dívida dos estados. E o nosso Estado aqui, a gente tem endividamento negativo, né? Enquanto Minas, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, esses estados representam quase 90% da dívida do país dos estados em relação à União. Então, o nosso estado hoje, ele está numa posição assim extremamente privilegiada, né? Mas é como aquele aluno, né? Tirar um 10 é fácil. Agora, você tirar 13 10 consecutivos é difícil manter, sabe? Boa analogia. Porque você tem várias pressões, você tem os mercados, os movimentos de mercado. A gente vive num mundo globalizado, o Espírito Santo não está imune a isso, né? Então, às vezes, uma guerra que estoura em outro lá, no canto do mundo, nos afeta aqui. Então, a gente precisa controlar tudo isso, todas essas variáveis. E o Espírito Santo está realmente dando alto para o país em relação a isso aí. Fora as pressões também dos próprios índices internos da inflação, né? Câmbio, isso vai influenciando as contas públicas de alguma maneira, né? Pelas compras que deve fazer, pagamentos que deve honrar. Então é sempre um ponto muito sensível e agora a gente entendeu muito bem como isso está presente na nossa vida em 2024, né? A nota A conferida novamente, a nota A+, inclusive. Porém A+. A+ mesmo. Secretário, nosso tempo está acabando, mas acho que é bom dar esse panorama, né? Importante. A gente tem a arrecadação do Espírito Santo, acho que sendo muito impactada por questões internacionais ou comércio exterior, melhor dizendo, né? Que o Espírito Santo é uma referência também sobre isso. Isso está trazendo realmente bons momentos também para arrecadação via os portos que a gente vê que estão muito movimentados, os pátios de carros importados lotados, anúncios de indústrias, né, acontecendo nos últimos meses e ainda com certeza vão acontecer outros. Tudo isso é esse momento também favorável, até pelo lado que o senhor, né, representa aqui do Estado, né, do cofre do Estado, vamos chamar assim, para a arrecadação também? Com certeza. Importante sua pergunta, porque a gente pode até pegar um gancho com a nota A com ela. Quando uma empresa ela vai buscar um local para se instalar ou para executar suas operações, ela mapeia o cenário, né? E um dos pontos fundamentais para que a empresa possa se instalar é a segurança que aquele Estado pode proporcionar para aquela empresa, principalmente segurança jurídica, segurança financeira, segurança de que os benefícios dela não serão revogados, né? E você tendo uma saúde financeira boa, você pode dar essa segurança, você pode dar essa garantia para a empresa. E aí, o que acontece? Esse ano nós tivemos várias empresas, né, de importação e exportação importando aqui pelo nosso Estado, justamente pelo nosso Estado. Primeiro, tem uma vocação para isso, né? Nosso Estado tem vocação para o comércio exterior, né? A gente tem portos e a gente tem capacidade de escoamento, o Espírito Santo está numa posição geográfica muito favorável, né, em relação ao resto do país, isso também favorece. E essas empresas, então, elas buscam aqui o nosso Estado justamente por esse equilíbrio financeiro que o nosso Estado tem, né? Então, esse ano nós tivemos aí um recorde de importação, por exemplo, de veículos e de aeronaves.
o que fez com que a nossa arrecadação nesse setor disparasse, né? Então foi um ponto fundamental também para o nosso aumento de arrecadação que a gente teve esse ano. A importação, principalmente de aeronaves e veículos. Aeronaves, que legal saber disso também, né? Que bom. Então, justamente a gente entende, né, que esse momento aí é muito importante para a gente ter a noção de como as contas públicas, né, bem geridas e regradas, né, têm influência direta, inclusive, para todos nós cidadãos do Espírito Santo. Como eu disse, nosso tempo estava acabando, secretário. Agradeço muito sua presença, ter vindo aqui e principalmente pela clareza com que respondeu aqui aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Que bom. Bem, e a gente, claro, vai continuar acompanhando, porque tem tantas outras repercussões, né, sobre isso que merecem a nossa atenção sempre. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no nosso Em Destaque e o convite para voltar no próximo programa também. Até lá. Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.